Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por estar aqui nesta noite, para ser boca de Deus, para profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Convido você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 7 e versículo 13, que nos diz assim: Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Essa passagem aqui, ela fala profundamente conosco, por causa de uma mulher que estava enfrentando uma adversidade muito grande. Essa passagem da Bíblia nos fala da viúva de Naim. Quando a gente vê o termo viúva, a gente já sabe que ela já tinha perdido o marido dela, e agora ela estava caminhando para enterrar o seu filho, o seu único filho. Em meio a toda aquela dificuldade que aquela mulher estava passando, em meio a toda aquela luta que ela estava enfrentando, o Senhor olhou para o íntimo daquela mulher e se moveu de compaixão por ela. O importante, irmãos, é quando Deus olha para a nossa necessidade e sente compaixão da gente. Eu fico pensando qual é o estado da vida daquela mulher que ela estava, que Jesus ele pôde enxergar lá dentro do coração dela. Todos nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que aquela mulher ela praticamente estava desesperada. Palavras comuns não a consolavam. Uma pessoa qualquer não podia chegar para ela e dizer não chore, porque uma pessoa comum ou uma pessoa qualquer, essa pessoa não tinha o poder de mudar a situação dela. Essa pessoa não tinha o poder de mudar a história dela. Mas quando o Senhor Jesus Cristo ele disse não chora, junto com essa palavra não chores, também estava ali alguém que podia ressuscitar, que podia curar, alguém que podia transformar, alguém que pode mudar toda e qualquer história. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. E quando eu olho para esta situação, eu vejo a situação que tem assolado as nações, eu vejo as situações que tem assolado os países, que tem assolado tantas pessoas e tem assolado até mesmo o Brasil. A gente vê a mídia combatendo, a gente vê a mídia disseminando, a gente vê a mídia aumentando tantas coisas, mas isso são palavras vãs que não podem mover história, que não pode mudar história. São palavras vãs que não pode dar uma certeza de vitória no coração de ninguém. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que a palavra de Deus ela não é como a mídia, porque quando Deus diz não chores, Ele também resolve o problema, Ele também resolve a situação, Ele também resolve a causa. Quando Jesus disse para aquela mulher não chore, Ele olhou para um caso perdido, Ele olhou para um jovem morto, Ele olhou para alguém que estava indo para a sepultura, porque a palavra de Deus ela fala até mesmo com aquele que está sem vida. Quando Jesus disse jovem, a ti te digo levanta-te, o ouvido daquele rapaz natural não estava funcionando, o coração dele não estava batendo, não havia reações físicas naquele corpo, mas quando foi liberado a palavra de Deus sobre a vida dele, o ouvido dele ouviu a voz do mestre, ouviu a voz do Senhor. Nesta noite eu quero te dizer, você que tem sido atormentado por tantas incertezas nesses dias, a palavra de Deus para você nesta noite é: confia naquilo que saiu da boca de Deus. E a palavra de Deus para você nesta noite é: não chore, porque o Senhor Ele se moveu de íntima compaixão pela sua vida, pela sua causa e pela tua casa. Para sempre seja louvado o nome do nosso Deus. Quando o Senhor diz não chores,
Aí nós olhamos para as incertezas que estão acontecendo no mundo. Quantas pessoas estão com medo de ficarem desempregadas? Quantas pessoas estão com medo de passarem fome? Quantas pessoas estão com medo, até mesmo de serem contaminadas com uma enfermidade, com um vírus ou com alguma coisa semelhante? Mas eu quero dizer para você nesta noite, tem muita gente pregando que não vai melhorar. Sim, meus irmãos, não vai melhorar. Não vai melhorar para aquele que não tem fé, para aquele que não tem confiança, para aquele que não enxerga Deus, porque aquele que tem fé, Deus vai abrir uma porta, Deus vai prover, Deus fará o milagre acontecer, porque está escrito na palavra de Deus que os juízos virão, está escrito na palavra de Deus que a peste viria, está escrito na palavra de Deus que tempos de vício viria, sim, mas a palavra de Deus também diz que a ira do nosso Deus, ela dura apenas um instante. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, essa passagem de 2 Crônicas 7, 13 e 14, ela é uma passagem que ela é atual para os nossos dias, porque Deus está falando de assolações para que o povo se arrependa. Deus está falando de pestes e de praga para que o povo reconheça que Ele reina, para que o povo entenda que o Senhor é o Senhor de todos os povos, de todos os tempos e de todas as eras, conforme diz a palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. A porta da graça ainda não fechou, as portas das misericórdias ainda não fechou, e Jesus disse desta maneira: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Deus está trabalhando em favor da sua casa, Deus está trabalhando em favor da sua família, Deus está trabalhando em favor da sua igreja, que com ousadia e com autoridade neutraliza as forças dos vírus, das pragas e das doenças no nome do Senhor. Por isso eu digo para você: tira toda a incerteza do seu coração, tira todo o medo. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Volta a sua confiança para o Senhor. Você que está distanciado, volta para Jesus. Você que está numa vida de pecado, arrependa-se, porque a Bíblia diz: se eu enviar a peste, a praga ou a espada entre o meu povo, e se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, irmãos, vamos nos converter ao Senhor, porque a vitória virá sobre a nossa vida, a vitória virá sobre a nossa casa. Abra o seu coração, abra o seu coração, abra o seu coração, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Oh, meus amados irmãos, Ramacheri clama Ramanahasui. Quantas coisas têm passado. A matemática foi preciso fazer reforma. A língua portuguesa foi preciso fazer reforma. Todos os livros de todas as eras foi preciso ser trabalhado e atualizado. Mas a palavra de Deus não, ela continua atual, poderosa, transformando vida, levantando aquele que está caído, curando aquele que está doente. Aleluia! Todo aquele que crê no que saiu da boca de Deus recebe vitória. Assim nós colocamos tudo nos cuidados do Senhor e agradecemos em o nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração. Aleluia. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos, por todas as vitórias.
Agradecemos ao Senhor por toda a providência que veio da sua parte, Senhor. Deus, neste momento nós oramos apresentando a Ti, ó Deus, esse país, apresentamos ao Senhor esse estado e essa cidade, Senhor, a cidade de Barreirinhas. Apresentamos ao Senhor, ó Deus, o nosso presidente. Senhor, tenha misericórdia daquele homem, dá sabedoria para ele governar, livra ele dos laços, das tentações e das armadilhas, no nome do Senhor. Poderoso Deus, como igreja, nós neutralizamos a força dessa peste que tem assolado o mundo, nós neutralizamos a força dessa praga, nós destronamos esse vírus, nós matamos esse vírus em nome do Senhor Jesus Cristo e colocamos esta nação em liberdade. Senhor, nós sabemos que o seu juízo viria, nós sabíamos que o Senhor estenderia as suas mãos contra toda essa zombaria,